E se eu te dissesse que boa parte das casas modernas, dos móveis que você vê hoje e até dos objetos do seu dia a dia começaram em uma escola? Não com um movimento gigante nem nada do tipo, mas com uma simples escola mesmo. Tá bom, não era só uma escola como você está pensando. Na verdade, se trata de uma escola de arquitetura que mexia com quase tudo, desde móveis, design, arte, tipografia, tudo que você pode imaginar que tenha alguma relação com arte e arquitetura. Era quase como se fosse um laboratório, onde eles estavam tentando reinventar completamente a forma como o mundo era projetado. E detalhe, eles estavam fazendo tudo isso em uma época que todo mundo ainda estava preso ao passado. Essa escola se chamava Bauhaus. Ela surge na Alemanha, no começo do século XX, e tinha uma ideia que na teoria parecia até que simples, mas na prática mudava tudo que o mundo entendia naquele momento. A ideia começou com algumas perguntas. Por que a arte e a técnica são coisas separadas? Porque o artista cria e o outro vai lá e executa. E se tudo isso fosse uma coisa só? E se quem projetar também pensar na função, na produção e no uso real? E é aqui que nasce um dos conceitos mais importantes da arquitetura moderna. Não basta ser bonito, tem que funcionar também. Tá bom que isso aqui parece meio óbvio hoje em dia, mas naquela época era quase como uma quebra de regra. Isso porque durante os séculos a estética sempre vinha em primeiro lugar e a função meio que era resolvida depois. Agora imagina como foi isso naquela época, numa escola com uma ideia simples dessa, começando a questionar tudo, fazendo perguntas tipo como se constrói, como se projeta, como se vive. E o mais interessante é que ela não durou tanto tempo assim, mas mesmo assim conseguiu mudar o mundo inteiro. O nascimento da Bauhaus. Agora, para entender a Bauhaus de verdade, a gente precisa sair um pouco da ideia e olhar para o momento em que ela surgiu. Isso porque ela não surgiu em um momento aleatório da história. Teve um sentido por trás dela. Basicamente, ela nasceu em um dos períodos mais caóticos da história, logo depois da Primeira Guerra Mundial. Ou seja, nessa época a Europa ainda estava totalmente destruída e cidades inteiras estavam precisando se reconstruir, além de que a economia estava fragilizada. E com isso surgia uma pressão enorme para fazer tudo da forma mais rápida, mais barata e mais eficiente possível. E como se não fosse o suficiente, aqui entra um problema que parecia quase invisível, mas que era gigantesco. A forma como as coisas eram feitas já não funcionava mais, porque até então a arte era uma coisa, a construção era outra coisa e a indústria era outra totalmente diferente. Basicamente, o artista criava algo bonito, mas que muitas vezes era impossível de produzir em larga escala. Já o artesão fazia tudo manualmente, ou seja, era demorado e caro. E a indústria nessa época já começava a crescer, mas sem nenhum cuidado estético. Ou seja, ou a construção era bonita ou ela era funcional. Dificilmente ela conseguia ser os dois ao mesmo tempo. E é nesse cenário que aparece o nosso personagem principal, Walter Gropius. E ele percebe uma coisa que a princípio parece muito simples, mas que por incrível que pareça ninguém tinha pensado até então. Ou se pensou, não tinha contado pra ninguém, né? Basicamente, ele se perguntou, e se a gente parar de separar tudo isso? E se a arte, técnica e construção fizerem parte do mesmo processo? Com isso, no ano de 1919, na pequena cidade de Weimar, ele funda a Bauhaus, mas como já explicamos antes, não era uma simples escola comum, era quase um experimento, um lugar onde artistas, arquitetos e artesãos trabalhavam juntos, aprendiam juntos e erravam juntos, mas que principalmente eles criavam tudo junto. E aqui começou o jeito único da Bauhaus de produzir, um jeito onde eles poderiam criar coisas bonitas, úteis na vida real e que pudessem ser produzidas em larga escala, que fossem acessíveis a todos e principalmente que resolvessem os problemas. E o que eles estavam produzindo era diferente de tudo que existia. O jeito Bauhaus de pensar. Agora imagina você vivendo numa época em que tudo era cheio de detalhes. Tudo tinha algum tipo de ornamento, decoração e tudo era em excesso. E de repente vem um grupo de meros estudantes alegando que aquilo não fazia mais sentido. Isso foi um choque para a época, já que a Bauhaus começou a eliminar tudo que não era essencial. Em outras palavras, se não tinha função, não precisava estar ali. E isso muda completamente o visual das coisas, já que o resultado começa a ser mais limpo, mais direto e mais racional. Mas calma que eles não mudaram só a estética.
Isso porque aqui surge um dos pilares mais importantes da arquitetura moderna. A forma segue a função. Ou seja, desde a aparência, seja de um objeto ou de um prédio, vem do que ele precisa fazer e não do que ele quer parecer. Para facilitar, vamos pensar em uma cadeira. Calma que vai fazer sentido, eu prometo. Antes ela poderia ter 1000 detalhes, curvas, ornamentos. Agora surgiam algumas perguntas como: ela é confortável? Ela funciona? Ela pode ser produzida facilmente? Se a resposta para todas essas perguntas fossem sim, isso já define a forma dela. E aqui entra um ponto muito à frente daquele período. A Bauhaus já pensava em indústria. Com produção em massa, eles não queriam mais ter que fazer peças únicas. Eles queriam criar algo que pudesse chegar em mais pessoas. E agora, a arquitetura não era mais só um prédio. Era também o interior, os móveis, a iluminação. Tudo fazia parte do mesmo pensamento. Era literalmente um projeto completo. Mas infelizmente nem todo mundo estava pronto para isso, porque essa mudança, até então moderna demais, acabou batendo de frente com algo muito maior. E foi aí que começaram os problemas da Bauhaus. O fim da Bauhaus. Agora pensa comigo, se um grupo de pessoas começa a criar algo totalmente novo, quebrando padrões em uma sociedade já estabelecida, isso dificilmente passaria despercebido. E pior, na maioria dos casos não passaria sem ter alguma resistência. Como você já sabe, a Bauhaus começou na cidade de Weimar, mas acabou que ela não ficou por lá muito tempo. Isso porque, com o passar dos anos, as pressões políticas começaram a aumentar em torno da escola. Isso porque ela começou a ser vista como uma diferentona, e para alguns grupos mais radicais, eles começaram a achar a escola até mesmo perigosa demais, o que forçou a sede a se mudar para Dessau. Mas infelizmente, o problema não era o lugar em que eles estavam, mas sim o contexto daquela época. Isso porque a Alemanha estava passando por transformações políticas muito fortes, incluindo o cara do bigode que vocês sabem muito bem quem é. E em resumo, a Bauhaus basicamente representava o oposto do que esse movimento defendia. Isso porque, enquanto a Bauhaus defendia inovação, liberdade criativa e a mistura de ideias, o regime do bigode queria controle, tradição e uma estética mais rígida e clássica. Ou seja, não era só uma questão de gosto, era uma disputa ideológica. E com esses problemas e a pressão aumentando cada vez mais, a escola precisou se mudar novamente, dessa vez para Berlim. Mas infelizmente já era tarde demais. E no ano de 1933, a Bauhaus foi oficialmente fechada, mas o que parecia o fim da história poderia representar um novo começo. Bauhaus conquista o mundo. As portas de Bauhaus estavam oficialmente fechadas, mas é como dizem, ninguém pode tirar de você o conhecimento. E aqui, os professores e os alunos dessa escola acabaram indo embora da Alemanha, levando com eles tudo o que tinham aprendido. E com isso, essas ideias começaram a percorrer o mundo inteiro, mas principalmente os Estados Unidos. E lá, essas ideias encontraram um terreno perfeito. Isso porque ela encontrou um país jovem, em desenvolvimento, industrial e aberto a inovações. E aqui, alguns nomes começam a ganhar força, como por exemplo, Ludwig Mies van der Rohe. E não, eu não sei pronunciar o nome desse cara aqui certo, mas o que eu sei é pedir para você deixar o like no vídeo, que ajuda muito no engajamento do canal, você sabia? Então, se você não deu o like ainda, dá essa forcinha pra gente, vai. Eu até tento falar o nome dele de novo, olha só. Ludwig Mies van der Rohe. Mas enfim, voltando. O ponto é que nosso mano aqui levou esse pensamento para a arquitetura moderna de forma absurda. Isso porque ele ajudou a consolidar aquela estética que hoje a gente reconhece na hora, com vidro, aços e linhas limpas. E agora a gente chega no efeito dominó. Isso porque o que começou com uma simples escola, agora era referência mundial, com suas ideias influenciando tudo. Arquitetura, design de interiores, mobiliário e até objetos do dia a dia. E isso é o mais doido dessa história, porque provavelmente você já viu a Bauhaus, já passou por espaços influenciados por ela, e até já usou objetos baseados nesse pensamento. Mas como você sabe o que é influenciado hoje pela Bauhaus? A Bauhaus hoje em dia. A verdade é que a Bauhaus nunca acabou de verdade. Porque olha ao seu redor, apartamento moderno, ambientes mais limpos, móveis com linhas simples, menos excesso e mais função. Tudo isso tem influência direta da Bauhaus. A maioria das pessoas nem percebe essa relação. Quando você vê um espaço mais minimalista, quando você vê um móvel funcional, ou até mesmo quando você entra num ambiente onde tudo parece fazer sentido, isso não é por acaso. É consequência de uma ideia que começou lá atrás.
forma e função andando juntas. Na arquitetura, isso fica ainda mais evidente. Isso porque muito do que a gente chama hoje de arquitetura moderna nasce diretamente desse pensamento. Espaços mais abertos, menos ornamentação, uso de materiais como vidro e aço, tudo isso vem dessa mudança de mentalidade. Basicamente, graças a Bauhaus, hoje você vive em um lugar não só bonito, mas também funcional. E o mais doido disso tudo é parar para pensar que uma escola que só funcionou por 14 anos influenciou tanto assim o mundo que a gente vive. E talvez depois desse vídeo você nunca mais olhe para um espaço moderno do mesmo jeito. E com isso chegamos ao final de mais um vídeo. Muito obrigado por você que nos acompanhou até aqui e semana que vem eu volto com mais um vídeo cheio de curiosidades arquitetônicas para vocês.